Olá, pessoal. Salve, salve. Estamos ao vivo com o Dr. Ronaldo Zangão. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agora não sei quantas pessoas que não aparecem aqui, mas a gente está vivo, 1 minuto. Estamos a live com o Dr. Ronaldo Zangão. É um grande médico ortopedista de 40 anos, né? Tem uma enorme clínica de Porto Alegre, de mais de 40 médicos que trabalham. E o odor de super saúde de mais de 23 anos. Não sei quanto tempo ele começou na internet, no YouTube. É um dos grandes youtubers médico que divulga somente saúde, não divulga doença. A gente perdeu um sinal dele. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. A gente perdeu um pouco o contato, daqui a pouco ele vai aparecer. É um médico, grande youtuber. Eu estou entrevistando, esse é o primeiro médico que estou entrevistando. Eu vou entrevistar mais pessoas, juntar todo mundo, porque o que é bom tem que convergir, né? A gente está fazendo um mundo melhor. A gente está na era de informação. Compartilhar o que é bom, assim, todo mundo fica com saúde, com super saúde, e aí o mundo melhora. Essa é a proposta minha. Então, eu estou entrevistando muitos médicos. Hoje tem o doutor Ronaldo Zangão, amanhã tem Tayen Siebra, amanhã às 20 horas. Não perca. Depois dessa, eu vou publicar, ok? Vocês podem perguntar, doutor Zangão, como melhorar a sua saúde, como melhorar a imunidade, ok? Agora apareceu. Ah, Bom, eu caiu já a apresentei o internet senhor. temporariamente aqui. Então, fala com o meu público. Apresenta o senhor. Doutor, professor. Pessoal, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. O Dr. Peter Liu, ele não é só mais um médico da internet, ele é um médico que eu estudo. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, eu vou lá na internet buscar as informações e das minhas fontes de informações é o Dr. Peter. Então, eu estou muito feliz em estar aqui. Estou formado há 43 anos, como o doutor falou já. Eu sou um ortopedista tradicional. Durante 20 anos, eu me dediquei a estudar profundamente sobre diagnóstico e tratamento de doença, da doença ortopédica. E eu era um bom ortopedista. Tanto que eu tenho uma clínica hoje, a minha clínica tem mais de 40 ortopedistas trabalhando junto na clínica. Muito. Talvez seja uma das maiores do Brasil. Mas olha só, pessoal, eu era um excelente, me conhecia como excelente ortopedista e vivia sofrendo da coluna. Vocês conseguem imaginar um médico que se estuda e não consegue tratar a si mesmo? Porque o foco da medicina tradicional é o foco da doença. Foi quando eu tive uma bendita hérnia de disco cervical. Ao ter essa hérnia de disco cervical, que eu fiz a ressonância, eu olhava a ressonância assim, cirúrgico. Meus colegas da clínica, não, tem que operar, tu é louco, se tu não operar aqui, tu vai ficar com o braço paralisado. Eu olhava assim, tá, é verdade, cientificamente é verdade. Mas naquele momento eu tive uma voz do coração. O meu coração falou assim, Uronal, tu vai curar sem cirurgia. E eu resolvi lutar com isso. E daí foi aí que eu aprendi a olhar para o outro lado, para o lado da saúde. Foi aí que eu descobri que nós médicos não sabemos nada de saúde. Nunca estudamos, não tivemos uma aula sobre como melhorar a saúde, como melhorar a alimentação, como fazer exercício, como meditar, como combater. A gente não sabe como ter hábitos de saúde, a gente não sabia nada. Eu fui aprendendo e fui aplicando, e fui aplicando. 7 meses depois eu curei. E quando eu curei a hérnia de disco, eu disse assim, eu nunca mais vou tratar doença. Claro que eu continuei tratando doença porque eu precisava sobreviver. Então, mas deixei de fazer cirurgia, deixei os livros que eu tinha essa prateleira aqui, era cheia de livros de ortopedia. Levei tudo para a clínica. Eu não quero mais isso aqui porque eu não vou estudar. E comecei a buscar livros de saúde. Então, hoje, eu sou, vamos dizer assim,
focado no desenvolvimento da saúde. E isso é que é onde me dá o prazer de acordar todos os dias de manhã e poder ajudar as pessoas a melhorar a saúde. Parabéns para quem chega agora. Esse é o Dr. Ronald Zangan. É um grande médico que é buscando saúde, buscando super saúde. Então, você está chegando aqui, se inscreve no canal dele. Quem não está inscrevendo, inscreve. Tem gente que está perguntando. Boa noite, Zangan. Tem uma aqui. Está falando, onde está a sua clínica? Deixa eu ver. Mostrar para... Isso, ele sumiu. A minha clínica em Porto Alegre chama-se Urgetrauma. Provavelmente, se essa pessoa é de Porto Alegre, ela deve conhecer, porque nós atendemos praticamente todo Porto Alegre. Pessoal, então, se inscreve no canal do Dr. Ronald Zangan. Se você é do Porto Alegre, próximo, você procura a clínica, é a maior clínica ortopedista do Brasil, talvez do mundo, tem mais de 40 profissionais, e o grande Dr. Ronald Zangan, ele começou a buscar saúde, ele curou a própria hérnia disco sozinho, sem cirurgia. Isso é que se tornou uma guia. Através desse sofrimento, cura, o senhor virou uma guia turista para a saúde, né? Sair da doença para a saúde. E o mais importante, doutor Peter, é que não foi uma bênção de Deus, não foi um milagre que aconteceu comigo. A partir daquele momento, todos os meus pacientes que tinham hérnia de disco e que acreditavam na minha proposta, todos curaram. Todos. Nenhum mais, nos últimos 15 anos, com certeza, nenhum mais precisou ser operado. Tá? E não só isso. Aí eu descobri que a saúde, ela tem a ver com todos os processos de doença. A doença só existe por perda de saúde. Se a gente perde saúde, as doenças aparecem. Então, se esse raciocínio simplista é verdade, se eu quero resolver um problema de doença, seja doença ortopédica, seja pressão alta, seja doença autoimune, se eu quero resolver o problema da doença, para diminuir esse problema, eu preciso aumentar a saúde. E é isso que eu tenho conseguido, com muita satisfação, ajudar as pessoas a mostrar o caminho para aumentar a saúde, para conseguir diminuir as doenças. Bravo, bravo. Realmente, quando você aumenta a saúde, você não terá doença. Se você tem saúde perfeita, doença fica zero. Então, pegando esse gancho, quer dizer, ninguém precisa ter medo de coronavírus, seja Covid-19, seja Covid-19. Se você tem saúde perfeita, tem imunidade alta, você não vai ter doença, você não vai ficar doente. Então, vamos ver se o senhor explica como que aumenta essa imunidade rapidamente. Doutor Peter, desde janeiro eu estou estudando imunidade. Quando começou a aparecer os primeiros casos na China, eu comecei a estudar. E quando veio o primeiro caso no Brasil, que foi aquele senhor de São Paulo, que veio da Itália, eu disse assim, isso vai chegar no Brasil. Eu fiz uma live dizendo assim, prepare-se para não pegar o coronavírus quando chegar no Brasil. Então, hoje eu tenho, depois de tanto estudo, já fiz 50 lives só falando sobre imunidade. Depois de tanto estudo, eu posso dizer com certeza, aquilo que a gente já sabe, mas às vezes a gente se esquece. Quem tem muita saúde, tem muita imunidade. Quem tem muita saúde e muita imunidade nunca vai apresentar a doença do Covid-19, porque vai ser contaminado, mas o corpo não vai manifestar a doença. À medida que perde saúde, perde imunidade. E aqui começa a ficar o problema. Então, eu sempre cito um exemplo hipotético. Vamos imaginar um homem de 150 quilos que tenha 45 anos. 150 quilos o maior risco, a obesidade é o maior risco para a Covid-19 que existe. Maior que a doença pulmonar, maior que as doenças, hipertensão, maior que diabetes. E também porque um obeso também tem hipertensão, também tem distúrbios de metabolismo da insulina, também tem esse problema. Então, vamos pegar esse indivíduo grave,
com 150 quilos, e ele diz assim, Ronaldo, como é que eu faço para não pegar Covid-19? Tá, então, a resposta é a seguinte, a única maneira para você não pegar a doença quando for contaminado é aumentar a saúde. Ah, mas a minha obesidade? A tua obesidade não é a causa do teu problema. A tua obesidade é consequência da tua perda de saúde. À medida que tu foi perdendo, no teu caso, foi perdendo saúde, foi aumentando a gordura. Então, se a perda de saúde aumentou a gordura e tu quer diminuir a obesidade, o que tu tem que fazer? Aumentar a saúde. Daí ele responderia de uma forma muito inteligente. Mas, doutor, para eu aumentar a minha saúde e eliminar os 80 quilos que eu tenho que eliminar, eu vou levar 5 anos. Até lá eu já morri da Covid. De fato, o raciocínio dele está certo. Mas a beleza da nossa natureza é que ela não responde assim. A nossa natureza, assim, aumentou um pouquinho de saúde, aumenta um pouquinho de imunidade. Perfeito. Perfeito. E essa imunidade é uma imunidade estável. Eu e o senhor nos temos como muita saúde. Logo, nós temos muita imunidade. Só que no caso do nosso amigo obeso, quando ele aumenta um pouquinho a saúde, ele aumenta muito a imunidade. Então, se ele começar a fazer dezenas de ações que qualquer um de vocês podem fazer hoje, na casa de vocês, já que estão fechadas as academias, estão em isolamento, tem dezenas de ações que vocês podem fazer para aumentar um pouquinho a saúde de hoje para amanhã. Só que a imunidade aumenta muito. Dobra de hoje para amanhã. E eu tenho segurança em afirmar, se fizer isso todos os dias, em 5 dias, vai aumentar 5, 6, 10 vezes a imunidade e não vai pegar a doença. Mas, se pegar a doença, eu garanto, jogo o meu carro contra um cafezinho, que se pegar a doença, não vai para o hospital. Vai ter sintomas caseiros, aqueles sintomas leves. Eu cheguei a escrevi um livro chamado Como Aumentar Rapidamente a Imunidade em Tempo de Coronavírus. E o livro ficou muito bom e eu estou dando de graça para quem fizer a assinatura da Super Saúde. Então, eu tenho uma assinatura chamada Assinatura da Super Saúde. Todos os meses eu dou um livro de graça. O livro do mês passado foi sobre imunidade. O próximo livro vai ser sobre suplemento, e assim por diante. Então, lá naquele livro, eu cito 35 coisas que eu faço todos os dias. Eu cito 17 ações que eu faço para não baixar a imunidade. E cito 18 ações que eu faço para aumentar a imunidade. E cito 19 suplementos que são importantes para aumentar a imunidade. 14 eu tomo. E 5 eu não tomo. Então, o que eu quero dizer é assim, não precisa comprar o livro. Eu falei tudo. O Dr. Peter fala isso seguido de como aumentar a imunidade. É só olhar os vídeos dele. Se eu olhar meus vídeos no YouTube, tem 50 vídeos falando só sobre a imunidade. Desde o início de março, eu só falo sobre aumentar a imunidade. E aqui que eu fico quase que triste. A palavra triste é mais boazinha. Porque ninguém fala sobre isso no Brasil. Todo mundo fala em lavar as mãos com sabão, tá certo. Todo mundo fala em usar máscara, tá certo. Todo mundo fala em manter distanciamento social, também tá certo. Mas ninguém fala em aumentar a imunidade para não pegar a Covid. Então, o que estão fazendo? Se você ficar só escondido, fugindo do bichinho, o que vai acontecer? Daqui 2, 3 meses, quando você for para a rua, vai pegar o bichinho e vai pegar a doença. Tu só está adiando. Aquela história de dizer assim, temos que achatar a curva. Maravilhoso. Se não achatar a curva, vai morrer gente que não deveria ter morrido. Mas achatando a curva, todos que iam morrer agora vão morrer depois. Porque é só para adiar a ida para o hospital. Então, eu não estou sendo terrorista, eu não estou sendo pessimista.
Eu quero alertar todos, e eu agradeço ao Dr. Peter me dar essa oportunidade para levar essa mensagem, de que podem sim aumentar muito a imunidade de um dia para outro, de uma semana para outra, para não pegar coronavírus, para não pegar Covid. A coronavírus todo mundo vai pegar. Então, existe uma ação ativa e a passiva. Quando a pessoa fugir do bichinho, isolamento, se protege, usa máscara, isso é passiva. A pessoa não melhorou nada. Quando você enfrenta uma atitude ativa, você melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua saúde, melhora a sua imunidade. Isso que é uma defesa, né? Eu fiz vários vídeos de muros de imunidade. Eu falo 7 muros de imunidade. A pessoa que chega agora pode ver no vídeo. E eu, todo Brunal, fiz mais de 50 lives. E tem um livro dele. Entra no canal dele, clica aquela Super Saúde assinatura. Você vai ganhar esse livro de graça, né? Gratuito. Isso faz parte da assinatura. Você ativa, você tem alguma ativa, tem alguma mudança dentro de você. Quando você muda, o bichinho enfraquece. Você aumenta, ele diminui, não é? Se você fala alguns exemplos que o senhor faz para aumentar rapidamente essa imunidade. Tá. Eu vou começar falando pelo segundo. É claro, meus amigos, eu vou falar a minha lista de acordo com a minha prioridade, de acordo com meus estudos, que é diferente de qualquer outro médico. Cada um tem a sua lista. Na minha lista, o segundo fator que mais aumenta a imunidade é o exercício físico. O terceiro fator que mais aumenta a imunidade é o jejum. Tá, mas não vai falar o primeiro? O primeiro é fazer exercício em jejum. Então, fazer exercício em jejum é o fator que mais aumenta a imunidade. Segundo, é o exercício por si só, não é todo exercício, né? Você sabe que tem exercícios que diminuem a imunidade, exercício de longa duração, uma maratona, um ciclismo de 4 horas diminui a imunidade. Mas um exercício de 20 minutos, esse aumenta a imunidade. Então, o terceiro seria jejum, desde o jejum intermitente até um jejum de mais tempo. Esse seria assim, um dos fatores mais importantes. O quarto, que é o que eu acho fundamental, é o controle da mente. Meus amigos, aqui entra uma situação que eu digo assim, eu nunca vou pegar a Covid-19. Mentira. Eu não posso dizer isso. Porque o que eu posso dizer assim, a minha imunidade está alta. Porém, se eu deixar a minha mente se ocupar com preocupações, se ocupar com coisas que não aconteceram e que pode acontecer, como situação econômica difícil, situação financeira difícil, se eu começar a preocupar com isso aí, a minha imunidade cai imediatamente. Então, se vocês algum dia ouvirem assim, o Ronald pegou a Covid-19, estou tratando em casa, provavelmente eu não vou pegar para ir para o hospital, é porque eu me estressei. Então, para não se estressar, eu faço várias coisas. Eu medito, aumentei meu tempo de meditação de manhã, eu medito antes de deitar, eu faço várias vezes por dia respirações conscientes. Toda vez que eu paro uma tarefa, eu nunca faço uma tarefa mais do que 1 hora. Então, eu meio que controlo 50 minutos, 1 hora e pouco. Eu paro, a primeira coisa que eu faço é respirar conscientemente, saio dessa cadeira, dou uma circulada, faço uns exercícios, tem uma barra atrás da porta, faço a barra, tal, volto para cá, respiro conscientemente de novo e vou para a próxima tarefa. Então, tentando não deixar a minha mente ficar comprometida. Então, eu já falei 2 junto aqui, a meditação e a mindfulness, mente atenta que a respiração consciente trabalha. O sexto é o sono. O sono é fundamental. É lá no... Tudo que eu faço durante o dia para aumentar a minha imunidade, é durante o sono que isso se metaboliza no corpo, é que se transforma no corpo. Então, para o sono, eu cito 2 sugestões. A primeira é deitar cedo. Então, eu procuro deitar antes das 10 da noite. Hoje eu não vou conseguir, porque eu vou ter tempo de meditar. Às vezes que eu faço live que termina 9, 9h30, eu fico com tanta adrenalina que eu acabo dormindo 10h30, 11 horas.
deitar antes das 10 horas. Me preparo 1 hora antes de deitar, apago todas essas luzes, não ligo televisão, mantenho uma música calma no fundo, medito, tenho um quarto super escuro, que não enxergo nada. Então, esse é um bom hábito de sono. Tá, mas, doutor, não vai falar de alimentação? Vem agora. Não adianta só fazer alimentação. Doutor, você permite? Desculpa, que tem uma pessoa que perguntou o Xi, por que exercício em jejum? O senhor consegue ver? Bom, em primeiro lugar, assim, vamos colocar que a imunidade ela está muito ligada à saúde. Não adianta a gente querer achar que a imunidade está deslocada, é um órgão do corpo, não. Quanto mais saúde, mais imunidade. E o que mais aumenta a saúde? É o exercício em jejum. Na verdade, a saúde ela depende muito da capacidade física do corpo. Quanto maior for a capacidade física do corpo, maior a saúde. São indicadores clássicos de saúde. Então, força física, capacidade cardiovascular, quantidade de mitocôndrias, capacidade de circulação, possibilidade de gerar energia. Então, por exemplo, o indivíduo que chega ao final do dia, de um dia de muita atividade mesmo. Vamos imaginar um médico que fez plantão 12 horas puxado, onde ele teve que comer de pé. Se ele chegar cansado, ele tem risco de imunidade, porque se chegou cansado é porque ele não está produzindo energia para aquela tarefa e vai faltar ATP, que é a nossa energia, para fazer o reparo do corpo durante o sono. Então, o exercício é fundamental. E o exercício em jejum aumenta a capacidade cardiovascular de uma forma incrível, aumenta a circulação cerebral de uma forma incrível, aumenta a microcirculação. Exercício em jejum, isso é chamado na ciência de hormese, ou seja, hormese é quando a gente agride o corpo sofre, recupera-se do sofrimento e volta melhor do que antes de ser agredido. Então, o exercício em jejum é um dos fatores mais horméticos que existe, Xi. É por isso que eu defendo ele como o principal fator. Então, a gente fez o exercício número 1, jejum, exercício em jejum, meditação, a respiração consciente e o sono. São mais importantes. E depois a gente falou alimentação, né? Eu interrompi o senhor. Por favor. Alimentação existe... Aqui, sim, entra um aspecto muito forte. Existe um grande número de alimentos que baixam a imunidade. Mas não baixa de hoje para amanhã. Baixa de agora para daqui 15 minutos. Um dos exemplos clássicos é o carboidrato. O carboidrato, quando entra no sangue, ele compete com a vitamina C que está circulando. Espero que você esteja fazendo alimentação que aumente a vitamina C ou suplementando. Então, está a vitamina C circulando e ela, para entrar no leucócito, ela usa uma porta chamada receptor. O carboidrato se transforma em glicose e o glicose também usa a mesma porta. E o leucócito precisa... Ele escolhe a glicose porque é energia. Então, ele vai em busca da energia e deixa a vitamina C de lado. O leucócito é aquele que vai lá no vírus e fagocita, ele engloba o vírus. Isso chama-se índice fagocitário. Quanto maior a quantidade de vitamina C, maior é o índice fagocitário. E se tem glicose, a vitamina C está murchinha. Além disso, se o carboidrato ainda for glúten, daí tem um problema triplo, porque ele vai lá no intestino, destrói a membrana do intestino, e é lá no intestino onde nós temos o nosso principal órgão imunológico. Então, tem alimentos que prejudicam. Eu ia fazer hoje uma live, não vou fazer hoje, porque eu dei preferência para o Dr. Peter, mas amanhã eu vou fazer uma live mostrando que as substâncias químicas diminuem a imunidade. E as substâncias químicas do alimento e as substâncias químicas do corpo. Shampoo,
sabonete, batom, perfumes, esmalte, tudo isso eles agridem o corpo, diminui o perfil hormonal, diminui a imunidade, o corpo não sabe trabalhar com substâncias químicas, ele entra em estresse, o fígado entra em estresse e deixa de fazer outras funções para tentar diminuir isso. Então, alimentos comprados que tenham escrito ingredientes no verso, qualquer ingrediente. Por exemplo, aí comprar feijão, está escrito feijão no rótulo. Olha no verso, ingrediente, feijão. Isso é alimento. Agora, você põe lá, miojo lame. Aí olha no rótulo lá, tem 200 substâncias químicas que fazem mal para o corpo. Não comprem. E pior do que não comprar, não comprem e não deem para os seus filhos. Não deem para os seus pais, para os seus avós, porque eles, se comerem isso, vai baixar a imunidade. Então, tem alimentos que diminuem muito a imunidade. E tem alimentos que aumentam a imunidade. Eu falei da vitamina C. A vitamina C é um alimento que aumenta a imunidade. Está provado, não há dúvida nisso aí. E se busca a vitamina C no limão, nos verdes, nos folhosos verdes. Então, eu todos os dias acordo de manhã, antes da meditação, um copo de suco de limão. Faço a meditação, minha esposa acorda, eu vou lá e faço o suco verde. Suco verde é limão, couve e gengibre. E na hora do meio-dia, eu faço um pratão de salada verde. Estou botando a vitamina C para dentro. E daí, a partir desta pandemia, eu nunca antes tinha suplementado vitamina C. Eu estou suplementando vitamina C e vou suplementar até o fim da pandemia ou até o fim do inverno. Não é como vitamina D, que também aumenta a imunidade. Tem vários trabalhos mostrando que pessoas com vitamina D alta têm menos chance de pegar a Covid. E quando pega, tem menos chance de ir para o hospital. As que vão para o hospital e morrem são as que têm vitamina D baixa. Mas aqui entra um outro aspecto que é importante. Não acredita em pílula mágica. Eu recebo todos os dias. Doutor, se a minha vitamina D estiver alta, eu estou protegida da Covid? Claro que não. A vitamina D alta é um fator. Tem que ter todos os outros fatores junto, e daí sim a vitamina D ajuda. Que porcentagem, que quantidade de vitamina C o senhor suplementa? Quantos miligramas? Eu estudei bastante isso, doutor. É muito controverso, por isso que eu entendo a sua pergunta, né? Porque cada um tem uma informação diferente. Então, desde lá do Linus Pauling, lá que tomava 20 gramas por dia de vitamina C, morreu com 93 anos, com câncer de próstata. Aí uns dizem, morreu porque câncer de próstata porque ele tomava demais vitamina D. Não, ele morreu com 93 anos e não foi do câncer de próstata. Então, dentro desse estudo, existe uma linha que é muito forte, que diz assim, nem toda a vitamina D que a gente toma é absorvida. Boa parte da vitamina D, ela sai nas fezes ou sai até na urina. Então, os autores têm diferença e dizem assim, entre 60, 150, 200 no máximo. Porém, então 200 no máximo de dose. Porém, tem fatores assim, mas tem que tomar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 5 gramas por dia. Aí eu fui estudar isso aí e cheguei à conclusão que, para mim, e é isso que eu estou fazendo para mim, eu resolvi tomar 1 grama por dia, mas dividir essa grama em 5 tomadas de 200 miligramas. Muito bom. E daí eu falei que a minha farmacêutica, eu tenho uma farmacêutica na minha equipe que é dona de uma farmácia, a Tassiana. A farmácia é a Ígia. É a farmácia só especializada em suplementos, ela não faz fórmulas de tratamento. Daí fica assim, Tassi, vamos estudar, porque vai ficar uma cápsula com um pouquinho de vitamina C, vamos botar mais coisas aqui dentro para aumentar o potencial imunológico. E daí nós criamos está aqui do meu lado, porque eu tomo de 2 horas e meia, 2 horas e meia, eu tomo. Daí ela colocou, junto com a vitamina C, própolis, gengibre, lisina, vitamina E, vitamina A, selênio e quercetina. São os principais produtos que eu estudei que pudesse ajudar na imunidade.
Tem a equinácea também, que poderia ser colocado, mas a equinácea, ela precisa, pela Anvisa, uma receita médica, e nós não quisemos entrar nessa confusão da equinácea. Então, eu fiz toda uma história para contar, mas Tem foi Inácia aqui, ó. Equinácia, ó. Isso mesmo. Tem o senhor não colocou zinco? Não, porque não, agora sim, tem outras coisas. Eu já tomo vitamina D, eu já tomo zinco com cobre, eu já tomo treonato de magnésio, tudo isso ajuda. E como eu já estou tomando, eu não coloquei nessa fórmula aqui. Essa fórmula é só para aumentar a imunidade. Muito boa, muito boa. A pessoa está escutando, agora entrou agora, eu estou entrevistando o Dr. Ulunau Zangan. Tem pessoa perguntando onde está o canal dele, é Ulunau Zangan. Você procura na internet, no YouTube, e você escreve, tem Super Saúde, tem livro grátis, e ele está tomando vitamina C. Na China, eles estão usando vitamina C na via, 20 gramas. Que tem a aprovação, publicando, né? E está melhorando. Então, mais uma vez, pessoal, vitamina C aumenta a imunidade. Eu sempre falo, vitamina C, e tem a Inax, né? Equinácea. Equinácea tem uma coisa mais simples, uma fórmula, deixa eu ver. Equinácea. Equinácea e Inax tem bastante nos Estados Unidos uso, né? E tem outra questão, eu sempre falo assim, a pessoa toma banho frio, aumenta a imunidade. O que o senhor tem a falar sobre isso? Os dois aspectos. O banho frio, ele é um fator também daquela linha da hormese, também é um fator hormético, o corpo se agride, sente a agressão e reage positivamente. E também o calor elevado. Então, fazer, por exemplo, uma sauna ou uma... banho ordenado. Banheira de do jacuzzi, por exemplo, ela mexe aquelas proteínas do choque térmico, aquelas HSP, que aumenta a saúde. Então, tanto o frio quanto o calor funcionam para aumentar a imunidade. Aumenta mesmo. Tem pessoa que pergunta, doutor, caminhada e corrida pode ser feita de jejum? A pessoa não desmaia, a pessoa fala que vai desmaiar. Tá, parei aqui entra Glória, aqui entra uma pequena observação. Se você é dependente do carboidrato, se o teu corpo está acostumado a tirar só energia só do carboidrato, e você vai fazer exercício em jejum, você vai ficar tonta. Vai faltar energia e você vai ficar tonta. Todo mundo que passa por essa adaptação acontece isso. Mas depois, à medida que a gente vai tirando o carboidrato da nossa vida, começando a fazer exercícios em jejum, respeitando os limites. Porque nas primeiras vezes que eu fiz exercício em jejum e ficava tonto, eu sentava, pegava a minha bolsa e ia embora para casa. Terminou o exercício. Agora, as pessoas que vão treinando o corpo para fazer exercício em jejum, elas vão conseguindo adaptar a tal ponto que o corpo entende assim, eu consigo tirar energia da gordura. E se você, Glória, parar para pensar, como é que eram os nossos ancestrais há 30 mil anos atrás? Eles acordavam de manhã, não tinha geladeira, então eles saíam em jejum, e iam para a floresta buscar comida para a tribo. No meio do caminho encontrava um inimigo e tinha que lutar com o inimigo ou morrer. Daqui a pouco vinha um predador e ele tinha que fugir. Lá no meio da tarde ele encontrava um javali e daí ele tinha que lutar contra o javali. Da onde que ele tirava energia? Ele estava em jejum desde manhã cedo. Da onde que ele tirava energia? Dos depósitos. O nosso corpo, na nossa história ancestral, ele viveu sempre em ciclos de banquete e fome. Aí ele caçava o javali, levava para a tribo, era um banquete, comia desesperado até não poder mais. O que sobrava ele jogava para os lobos. Foi aí que os lobos viraram cachorros. Os lobos se domesticaram porque pegavam as sobras dos humanos. E aquele excesso de comida ia ser armazenado sob forma de gordura
para ser gasto no dia seguinte. O que nós fizemos hoje, nós comemos excesso de comida para nunca ser gasta. Nós nunca acessamos os depósitos de gordura. Quando a gente começa a fazer exercício em jejum, o corpo entende, bom, se eu não consigo tirar do carboidrato que não tem carboidrato, eu vou tirar da gordura circulante. E começa a fazer o metabolismo lipídico da gordura. Tá, mas acabou a gordura circulante. Então eu vou lá naquela história lá do depósito e vou lá tirar do depósito. Então eu tenho participantes do meu programa, eu tenho um programa de saúde chamado Prazer, que são maratonistas. E fizeram maratonas em jejum. Maratonista, quando faz maratona, ele usa aqueles carbogel para poder repor energia, senão não consegue. Quando o corpo está acostumado a tirar energia da gordura de depósito, ele corre uma maratona e termina a maratona melhor do que ele terminava antes, porque ele não entra em sobrecarga, ele não entra na necessidade. E melhor ainda, diminui de 5 a 10 minutos o tempo. Então, Glória, é questão de treinamento isso. Então, resumindo, Glória, você precisa acostumar com tirando carboidratos para o corpo não pegar energia direto. O corpo vai obrigar a soldar pelo glicogênio, libera açúcar. O corpo administrar a glicemia, né? Ele vai transformar gordura em glicose, em energia. Então, a primeira tem que acostumar com a dieta menos carboidratos, mais proteína, né? Meio cetogênica, né? E costuma com jejum. Você tem que ir acostumando com jejum e fazendo exercício uns poucos, que o corpo costuma queimar gordura circulante e depois queimar o gordura que em depósito e a transformar em energia. E assim você também melhora a imunidade, né? Depois de você fizer isso, você diminui a inflamação, porque comida direto, carboidratos, açúcar, ele inflama a artéria, inflama a via, essa endotélio que forra os vasos, inflama tudo. E a energia rápida faz um vício, né? Qualquer coisa ameaça você desmaiar, né? Ele já viciado de puxar energia de crescimento de glicose, já não queima mais gordura e você continua fazendo lipogênese, engordando e sem gastar essa gordura. Então é um treinamento, uns poucos você consegue fazer essa que o Dr. Ronald falou que caminhada, né? Exercício em jejum e ainda aumenta mais imunidade. Glória, só para colocar assim, faz anos, 4, 5 anos que eu faço todos os dias jejum intermitente. Hoje, essa hora, normalmente, eu estava fazendo um lanche. Não, hoje eu vou fazer um lanche depois. Normalmente, eu como antes das 7 horas. Eu janto, não tomo café da manhã, não faço de jejum, e faço exercício às 11 horas, das 11 ao meio-dia, em jejum. Faz muitos anos. Raramente, quando eu tô na casa dos meus filhos, que eu visito meus filhos, que eles fazem café da manhã, eu sento ali e daí, naquele dia, eu como um ovo mexido, alguma coisa e tal. Então, outra coisa, por que eu faço isso? Porque, além de ter saúde, eu sou intelectual. Eu passo o dia estudando, eu passo o dia trabalhando, é a minha cabeça que funciona, meu corpo tem que sustentar a minha cabeça. E o cérebro funciona 100 vezes melhor usando a gordura como energia prioritária. Daí alguém vai dizer assim, doutor, eu li que o cérebro precisa de glicose. Claro que precisa. Mas de onde é que o cérebro tira glicose se eu não como carboidrato? O fígado produz. E quando o fígado produz, ele produz exatamente o que o meu cérebro precisa. Se meu cérebro precisar 100 moléculas de glicose por segundo, o meu fígado não vai produzir nem 101, nem 99, vai produzir 100. Então, com isso, meus neurônios funcionam super melhor. E, além disso, tem outro aspecto, Glória, que é importante, assim, se não comer carboidrato, só resta comer mais gordura e proteína, que são os 3 macronutrientes. Para as pessoas, aqui eu quero dar um conselho para vocês, para as pessoas que querem ter filhos, que ainda estão na fase reprodutiva, ou nas pessoas que querem fazer fisiculturismo, ganhar muita massa muscular,
aí é conveniente fazer uma dieta hiperproteica. No meu caso, no caso do Dr. Peter, no caso da maioria das pessoas que já não querem mais ter filho e não querem competir com o fisiculturismo, não pode fazer dieta hiperproteica, tem que ser normoproteica. A dieta normoproteica, ela aumenta a longevidade. A dieta hiperproteica diminui a longevidade. Então, tem que comer mais gordura. Quanto mais gordura, para ter a saciedade, para ter a energia suficiente e para não diminuir a longevidade. Doutor, gostaria que o senhor explica o que é normoproteico, a dieta, o que é superproteico. Explica para a população que a gente precisa mastigar para a pessoa entender. É difícil saber. Eu sou contra pesar comida. Se perguntar para uma nutricionista, ela vai dizer assim: come um bife do tamanho da palma da mão. Não, então 100 gramas. eu uso assim, eu como aquilo que a minha consciência quer que eu coma. Eu desenvolvi uma consciência corporal para a comida. Então, quando eu como, tem duas coisas. Eu como por necessidade e como por prazer. Quando a comida está muito boa, a gente perde um pouquinho da noção da necessidade e come um pouquinho a mais. Se comer um pouquinho a mais, como é que sentiu meia hora depois? Enfastiado, mal, não está com aquele prazer de ter alimentado. Exato, né? Então, comi demais. Então, eu recomendo desenvolver a consciência e sugiro que comam um pouquinho a menos do que acham que precisam. Ficar com aquele gostinho de quero mais, porque daí é suficiente. Em relação à proteína. Em relação à gordura, eu abuso, eu como à vontade. Então, eu pego lá a gordura do óleo de coco, eu uso suplemento de TCM, eu como essas sementes oleaginosas para repor mais gordura do que proteína e quase nada de carboidrato, porque, na verdade, nós não precisamos de carboidrato. Claro que eu como uma batata doce de vez em quando, que eu como um feijão com arroz, que é uma comida clássica, mas não como prato principal, sempre como um complemento. Tem uma pergunta, doutor. O André, jejum intermitente pode auxiliar no aumento do testosterona? Sim, desde que faça musculação com alta intensidade. O que mais aumenta a testosterona é exercício de força. De impacto. Não adianta fazer musculação levezinha, ou fazer caminhada, ou fazer corrida. Quer aumentar a testosterona? Exercício de força. Aí sim, daí jejum ajuda, um sono adequado ajuda, a corrida também ajuda, como complemento do exercício de força. Tem mais uma pergunta. Vamos escolher mais algumas perguntas e vou liberar o senhor. Não. Ovo cozido aumenta a imunidade? Sim. Tem autores que dizem que ovo, em qualquer preparação, seria o melhor alimento que um homem adulto possa comer. Eu chamo o ovo... Por que eles dizem que é o melhor alimento? Porque de dentro do ovo nasce um pintinho, então ele tem tudo para dar vida para o pintinho dentro daquela casca. Completo. Eu considero o segundo melhor alimento. Eu sei que talvez o Dr. Peter pense diferente. Eu considero o melhor alimento, para mim, o kefir de leite. Porque o kefir de leite é um alimento fermentado dos melhores para o intestino. E dentro da minha linha de pensamento, quanto mais saudável for o meu intestino, mais saudável é o meu cérebro, mais saudável é o meu corpo. Então, de um tempo para cá, eu troquei de lugar. Eu botei o kefir de leite na frente do ovo. Parabéns, muito bom. Eu tinha tomado mais de 10 anos de kefir de água. O kefir de água também é uma bebida fermentada, a kombucha também é uma bebida fermentada, mas eles não têm nutrientes. Então, quando a gente pega, o que é o kefir de água? É o chá verde, né? Acético, junto com bactérias. É o chá verde que põe açúcar ali dentro.
Tá? Então, o que é o kefir de leite? Ah, mas o leite não é ruim? É horrível, nunca toma um leite. Mas o leite que é feito com fermentado, aquela colônia, aquelas bolinhas que nós pomos dentro, ela transforma o leite, ela come toda a lactose, quebra todas as proteínas, ela transforma as proteínas em peptídeos, por isso que ela muda um pouquinho aquele aspecto de líquido do leite para um aspecto de creme. Ela chega a quebrar um pouco as gorduras, transformando em ácidos graxos, e faz com que seja um alimento aceitável para o intestino. Então, indivíduos que têm intolerância à proteína do leite, 80%, 90% deles tomam kefir de leite e não manifestam a intolerância, mas 10%, 15% manifestam. Então, não é totalmente livre da intolerância. Então, além disso, eu vi aqui que a Dilma já está pedindo, e frutas. Fruta fermentada é maravilhosa, onde tira toda a frutose. O problema da fruta não é a fruta que é um problema. O problema é quem come a fruta. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do melhor carboidrato conhecido por aí. O melhor carboidrato é a batata doce. É tido como o melhor carboidrato. Se eu, o Ronald, Dr. Peter, comermos uma batata doce inteira, essa batata doce aumenta um pouco a nossa insulina. Essa pouca insulina aumenta um pouco a inflamação do corpo. E essa inflamação do corpo baixa um pouco a imunidade e 6, 12 horas depois já voltou ao equilíbrio. Se um outro indivíduo com pressão alta, diabetes, obesidade, com alguma doença, comer uma fatia, não toda, uma fatia da batata doce, a batata doce vai aumentar muito a insulina, vai aumentar muito a inflamação, vai baixar muito a imunidade e vai ficar criando reflexo no corpo por vários dias. Então, o problema não é a batata doce, não é a fruta. O problema é quem come a batata doce, quem come a fruta. Pessoas saudáveis podem comer frutas. Pessoas doentes, se comer frutas, vai aumentar a inflamação. Então, quando o kefir de leite, as bactérias já fermentou a lactose, né? A lactose vai quebrada, vira glicose e galactose. Então, glicose virou transformada em ácido, então não tem mais lactose. Quem tem intolerância à lactose pode tomar kefir de leite sem problema nenhum. E o doutor falou também que a mesma caseína que tem cerca de 15%, 20% das pessoas ainda tem essa influência de kefir, mas a maioria das pessoas pode tomar mesmo que tem intolerância de proteína de leite, o kefir de leite ainda serve. A pessoa precisa observar pero isso, né? E deixa eu ver. Nossa, hoje é muito gostoso. Quem está assistindo agora, alguém entrando agora, aqui é o Dr. Ronald Zangão, grande médico, youtuber de saúde. Se inscreve no canal dele. Tem um programa chamado Super Saúde, que ele é um autor há mais de 20 anos, e tem livros. Tem assinatura de livro gratuito. Mostra livro, doutor. Isso, conquista. O livro que é gratuito é o livro sobre imunidade, que é um livro digital. E esse termo super saúde é um termo que apareceu. Ninguém usava esse termo. E eu não sabia como definir. Então, eu quero que vocês gravem uma coisa assim. É possível, todos vocês que estão me assistindo, aumentar a saúde gradativamente até conquistar uma saúde que nunca teve na vida. Ah, a melhor saúde da vida? Não, eu não quero a minha melhor saúde da minha vida passada. Quando eu tinha 25 anos, não era um modelo de saúde. Eu não tinha força, eu não meditava, eu era irritado, eu dormia mal. Eu não quero aquela saúde. Hoje eu tenho uma saúde que eu nunca tive na vida. Acontece uma coisa interessante. Quando a gente começa a lutar pela saúde, existe uma situação de descargas enormes de neurotransmissores. Qualquer ação que eu faço, o meu cérebro joga 6 neurotransmissores no meu sangue. E os neurotransmissores, vocês conhecem, endorfina, serotonina, dopamina, anandamida, ocitocina, adrenalina. Esses dão sensação de bem-estar, de felicidade.
E daí a gente fica viciado nisso. Eu quero fazer mais coisa boa para a minha saúde, para ter mais neurotransmissores. E aí a gente deixa de ser sacrificante para a academia, deixa de ser sacrificante meditar, porque a gente sai melhor do que entrou, deixa de ser sacrificante se abster de porcaria, porque a gente vive melhor. E a gente, quando consegue conquistar a melhor saúde da vida, a gente quer mais. E daí a gente vai indo e conquista a saúde 100%. Só que quando conquistou a saúde 100%, a gente continua aumentando a saúde e vai ter saúde 101, 102, 105%. Como chamar uma saúde que é dessa. mais do que 100%? Foi aí que eu procurei a super saúde. Não é um termo que eu criei, porque todo mundo sabe o que é super saúde. Estava solto e eu comecei a utilizar a super saúde. Parabéns, parabéns. O doutor, é tão gostoso. É que Confúcio falava, quando você conversa com um sábio 10 minutos, mais que ler 10 anos de livro. Obrigado pelo sábio, minha moral falei em cima agora. Hoje é assim, os públicos hoje tem 2.283 pessoas que estão escutando, pode rever esse vídeo, a gente vai deixar no canal, para 2 canais, e que é uma verdadeira lição de saúde. Mas, última pergunta, eu vou liberar o senhor. É possível viver, envelhecer e não ficar velho? Continua jovem, que no senhor. A idade biológica do senhor tem 30 anos. Sim, aqui sim, existe. Eu gosto desse assunto, adoro esse assunto. Existe uma médica que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, chamado Elizabeth Blackburn. Aqui está o livro dela. O segredo está nos telômeros. Essa médica, ela ganhou o Prêmio Nobel por estudar telômeros e telomerase. Telômero é aquela pontinha do cromossomo que, quando a gente é concebido, lá na nossa concepção, ela é bem comprida. À medida que a célula vai se multiplicando, o telômero vai se encurtando. Então, hoje, o telômero é considerado uma das 9 medidas de longevidade. Mitocôndrias é uma, telômero é outra. Eu tenho telômero mais curto que meu filho tem telômero mais curto que minha neta. Qualquer exame de sangue dá para fazer isso. E essa médica da Universidade de Los Angeles, ela fez um trabalho onde eles mediram o telômero de indivíduos homens com câncer de próstata, ensinaram a fazer algumas coisas. 5 anos depois, os telômeros aumentaram. Ora, gente, se telômero diminuir envelhecimento, telômero aumentar seria rejuvenescimento. E qual foi as 4 coisas que ela fez na pesquisa dela? Exercício físico moderado. Hoje se sabe que quanto mais intenso for o exercício, mais aumenta telômero. Ela fez moderado. Alimentação. Quem orientou a alimentação para ela foi um profissional que tem livros traduzidos no Brasil, chamado Jim Ornish. Não é uma boa alimentação a dele. Não é das que eu uso para mim. Eu acho insuficiente para mim. Terceiro, eles fizeram meditação. Essa colega dela, a Elisa Apple, é muito boa em termos de mindfulness, de meditação. Ela tem muitos trabalhos focados nisso. E a quarta coisa é grupos de apoio. Eles se reuniam para discutir saúde uma vez por semana. Ora, gente, esse livro, esse trabalho científico deles foi publicado em 2013 na Lancet. Para mim, foi o melhor trabalho que eu já li até hoje. Mudou a minha vida. Para. Tem uma coisa aí. É possível, então, rejuvenescer? E daí eu comecei a estudar. E descobri dezenas de ações que podem proteger o telômero para não encurtar e 5 ou 6 ações que podem aumentar telômero. O que aumenta telômero? Exercício aumenta telômero, meditação aumenta telômero, Alimentação saudável. Não, a alimentação ela não diminui,
mas ela por si só não aumenta. O frio, tudo que for hormético, tudo que tem hormese, aumenta o telômero. Jejum, Jejum frio, banho aumenta frio. telômero. É. Ácido fólico. Sim, daí entra assim, mas aí a ideia que tem, nos trabalhos que eu li, é que tem muita coisa que, por exemplo, não permite que diminua. O ácido fólico é um deles. Se a pessoa está com deficiência de ácido fólico, o telômero diminui mais rapidamente. Se a pessoa usa suplemento de ácido fólico, não está com deficiência, o telômero tem telômeros maiores. O sono. Pessoas que dormem cedo têm telômeros maiores que pessoa que dorme tarde. Não porque o telômero aumentou, mas porque o telômero diminuiu menos. Então, tem essas duas coisas. Tem que juntar essas duas, fazer uma salada e fazer tudo junto. Então, voltando à sua pergunta. Eu quero rejuvenescer. Aí, um internauta riu. Oh, com essa cara de velho que tu tá, tu quer ficar com 30 anos? Não, eu não quero ficar com 30 anos. Eu quero que o meu telômero aumente 0,1% desse ano para o ano que vem. Só 0,1%. Porque se eu já estou super bem agora, com uma super saúde, e eu não diminuir o meu telômero em um ano, e ainda aumentar 0,1%, é a glória. E em 10 anos, aumentar 1%, 0,1 vezes 10, 1%. E daí eu criei um trabalho científico, doutor Peter. Eu tenho um programa de saúde chamado ProSer. Esse programa de saúde ele tem mais de 7 mil alunos, e eu juntei 84, mas ficou 76 pessoas que querem medir seus telômeros. Daí eu consegui que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizesse um trabalho em cima dessas 76 pessoas. Tem uma professora da pós-graduação da fisiologia que vai estudar o nosso corpo e as nossas ações. Na PUC do Rio Grande do Sul, eles medem telômeros. É o único lugar do Brasil que mede telômero. Então, a PUC entrou no trabalho para medir os nossos telômeros. E desses 76, 25 que vão ser uma amostra disso, vão medir as mitocôndrias. E nós vamos... Era para estar funcionando, só não está acontecendo porque as pessoas não puderam viajar para Porto Alegre para tirar sangue, para fazer esses exames. Então, quando terminar o isolamento, nós vamos medir isso aqui, vamos fazer ações para aumentar a saúde durante um ano e vamos medir de novo. Eu tenho certeza que todas as pessoas... Tem um senhor de 84 anos que está participando do grupo. Mesmo ele vai aumentar telômero, ou seja, vai rejuvenescer um pouquinho. Com isso, meus amigos, o envelhecimento começa a ser olhado com um outro aspecto. No meu caso, no meu entendimento, envelhecimento é doença. As pessoas que perdem saúde ficam doentes e começam a manifestar degenerações celulares, degenerações nos órgãos, que é o envelhecimento. É possível, sim, a gente ter uma longevidade saudável sem manifestar sinais e sintomas de envelhecimento. Claro, talvez apareça rugas, talvez apareça cabelo branco, mas não deficiência dos órgãos funcionantes, não deficiência do cérebro, do fígado, do coração, dos rins, do intestino. Dos órgãos continuam funcionando adequadamente. Eu defendo que é possível todos nós vivermos mais de 100 anos sem perder força, sem perder energia, sem perder capacidade intelectual, sem manifestar nenhuma doença e manter-se produtivo e morrer sem ficar doente. Não quero viver para sempre. Não faz Morrer parte. Com saúde. Mas eu não quero morrer antes do tempo. Eu quero morrer lá, quando, sei lá, Deus disse, vai morrer com 110. Então tá, eu vou até os 110. Eu não vou antecipar essa morte. Eu vou fazer tudo que for possível para ir até o meu momento. Muito obrigado. Não quero prolongar mais, já falou 1 hora. Quero liberar a senhora. Gostei muito, muito agradecido pela sua dedicação, sua informação. O senhor é uma enciclopédia viva, que deu uma lição para a gente, o mais completo de como ter saúde rápida, quando aumentar sua imunidade rápida. É muito gostoso
escutando. Se pudesse, não fosse live, vamos conversar mais de 2 horas. Então, vamos encerrar nessa live. Registra meu agradecimento. E para quem está inscrito no meu canal, vai visitar o canal do Dr. Ronald Zangan, se inscreve. Quem não está inscrito, aqui está assistindo, também inscreve no meu canal. E assim que a gente faz a informação, para você ter saúde perfeita, e assim o mundo melhora. Esse é nosso propósito. Eu quero também convidar vocês, porque em retribuição a essa gentileza do Dr. Peter me convidar, eu também convidei ele para uma entrevista na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, no meu canal, com o tema Dr. Peter Liu, um médico que está mudando a saúde no Brasil. Então, eu estou começando a entrevistar todos os médicos que estão fazendo a diferença. E daí nós vamos falar sobre essa jornada do Dr. Peter Liu em querer ajudar as pessoas a melhorarem uma a uma. E ao melhorar as pessoas, e gradativamente melhorando a sociedade, melhorando a saúde no Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Não vi que já passou 1 hora. O senhor me deixou totalmente à vontade e para falar a minha emoção de trabalhar com conceitos de saúde. Esse assunto é um assunto que me motiva, que me faz viver todos os dias. E eu tenho um enorme prazer de falar com algumas pessoas que não me conheciam ainda, já que o Dr. Peter Liu tem muito mais seguidores do que eu. Então, eu consegui, talvez, levar a minha mensagem para algumas pessoas que não me conheciam. Espero que vocês tenham gostado, mas espero mais ainda que vocês acreditem em vocês. Acreditem que é possível conquistar uma saúde que nunca teve na vida, que não depende de Deus, que não depende de pedir uma graça divina, que não depende de médicos, que não depende de governo, que não depende de empresas, não depende de hospitais, depende unicamente de cada um de nós, que temos todo o poder na nossa mão para conquistar essa saúde que nunca temos na vida. Acredite nisso, lute por isso, pois você vai viver um mundo muito mais feliz. Você não vai só aumentar a sua saúde, você vai melhorar a sua qualidade de vida, vai viver uma vida mais plena e vai conquistar a felicidade. Eu garanto isso para você. Obrigado pelo convite novamente, Dr. Peter. Muito obrigado. Agradeço vocês que participaram da Argola, acompanhou a gente, mais de 2.000 pessoas, 64. E esse vídeo vai registrado, todo mundo continua acessando. As perguntas que a gente não respondeu, a gente vai responder, se possível, tanto eu como o doutor Urunal, a gente vai tentar responder nos comentários ou então outros vídeos que isso nos incentiva para fazer outros vídeos como resposta para melhorar a saúde de todos vocês. Muito obrigado, fique com Deus, fique em casa, se protege, aumente a sua saúde, que vocês são muito abençoados, são muito amados e são muito felizes. Que Deus abençoe todos nós. Vamos encerrar, doutor? Uma boa noite para todos vocês. Boa noite.